às vítimas dos conflitos políticos, localizou no cemitério do 14, no Hogiaenda, uma vala comum com mais de 500 cidadãos enterrados que podem corresponder às vítimas do 27 de maio de 1977. Os trabalhos de localização destas ossadas resultam de um contínuo e aturado trabalho de 5 anos no cemitério do 14. Se os exames de perícia médica provarem que os restos mortais localizados nesta vala do 14 forem das vítimas do 27 de maio, então nomes sonantes da música e da política, desaparecidos naquela época, como David Zé, Urbano de Castro, Artur Neves e outros, podem ter sido encontrados. A reportagem sobre este processo que tem a ver com a reconciliação nacional você acompanha agora com o jornalista cabingano Manuel. Chamamos para já a atenção dos nossos telespectadores de que algumas das imagens que vai ver podem ser eventualmente chocantes. Na tela. De fevereiro de 2022, um ano depois dos primeiros trabalhos de pesquisa. Cemitério 14, domingo, manhã de céu aberto. Durante longos anos, este muro esteve pintado com os dizeres: aqui jazem as vítimas do 27 de maio de 1977. E as declarações do próprio MPLA apontam mais de 30 mil elementos mortos a quantos acontecimentos do 27 de maio. Embora as outras instâncias falam em 60, nós falamos em 80, mas pronto, já não conta o número. Mas que, mesmo que fosse 1000 pessoas, é muita gente, né? A Fundação 27 de Maio aponta este local como sendo a vala comum. É hora de virar a página da história. Máquinas e homens iniciaram a escavação em busca de restos mortais. À medida que a terra vai sendo removida, aumenta a ansiedade por um sinal, por mínimo que seja, já que se acredita terem sido aqui depositados, em vala comum, centenas de cidadãos fuzilados na época. O tempo passa e nada surge. O desespero ocupa o lugar cimeiro e toma conta do ambiente. Nós também estamos a ficar um bocado espetufatos na medida em que até agora não se encontrou vestígio que nós pensávamos que podia ser bastante volumoso para determinar os mortos aqui atirados. De qualquer das maneiras, estamos em crer que houve vários cenários. A informação inicial era de que era uma vala, mas pela dimensão que já foi escavada, pode não ser uma vala. E então, como ainda há terreno para se escavar, pode ser que tivessem feito um buraco com uma extensão boa e com uma determinada profundidade e então tivessem sido aí atiradas pessoas. Mas mesmo assim, este local, ao ser buraco, ao ser encontrado, claro que estaria aí à volta de 1 metro, 1,5 metros de profundidade, o máximo. E então iríamos encontrar as ossadas, embora umas desfeitas, mas outras seriam intactas conforme encontramos nos outros sítios. No final, nada de relevante. Nenhum indício da presença de vítimas do 27 de maio de 1977 foi encontrado. Fomos aldrabados. É possível que tivéssemos sido enganados e tivessem levado os corpos para outro sítio e tivéssemos indicado este? Tudo isso fica em aberto.
4 anos depois, regressamos ao mesmo cemitério, 13 de fevereiro de 2026. Depois de longo trabalho técnico da Comissão, apoiado em fontes orais e escritas, voltamos à mesma zona. É hora de isolar o perímetro para um trabalho que exige rigor técnico e sigilo profissional. Desta vez, a máquina aponta o martelo para o asfalto. Há vítimas abaixo do asfalto. As fontes afirmam que esta estrada foi construída de propósito sobre a vala comum, como forma de despiste. Logo à primeira escavação, surgem vestígios à superfície. Os técnicos apressam-se na remoção. Mais espólios. Instantes depois, restos mortais começam a ser encontrados. 1, 2, 3 e perde-se a conta. Os técnicos do Laboratório Central de Criminalística e o presidente da Fundação 27 de Maio não têm dúvidas. 49 anos depois, podemos estar diante da vala comum, onde terão sido depositados os restos mortais de Urbano de Castro, Artur Nunes, David Zé, membros do esquadrão feminino das extintas Fápula, comissários provinciais, os conhecidos nitistas e tantos outros desaparecidos naquela época. Estes espólios podem ser determinantes para a identificação das vítimas. Roupa civil e militar, objetos pessoais e hospitalares resistiram quase meio século de sepultamento. Dos restos mortais, apenas um conjunto de ossadas, mas podem ser determinantes para a realização de ADNs. Quem diria que sobre este asfalto do cemitério do 14 pudesse ser localizada uma vala comum com cerca de 4 metros de profundidade. 49 anos depois, o país pode estar muito perto de encerrar uma das etapas mais tristes da sua história. Fontes ouvidas pela TPA, que preferem manter o anonimato, afirmam que as vítimas foram depositadas em várias camadas, separadas por terra, e que em cada camada foi utilizada uma niveladora sobre os corpos. Entre os espólios encontrados estão calças militares, bonés, braçadeiras de guarda, botas, próteses dentárias, moedas metálicas, cordas que podem ter servido para amarrar as vítimas, pinças médicas, partes de macas hospitalares, cápsula de comprimidos, frascos de água destilada, seringas, pulseiras e outros objetos pessoais que poderão facilitar a identificação das vítimas. A nossa história, a história nossa, nunca será renegada. Nós não podemos renegar a nossa história, porque ninguém mais a vai fazer senão nós mesmos. Aliás, existimos como angolanos e vamos morrer como angolanos. Portanto, tudo que tocou a Angola nos pertence. Este é um ponto cuja referência é bem conhecida. Estamos a falar do ponto relacionado com os martes do 27 de maio e nesta altura nós começamos a atividade desde o dia 14 de fevereiro. Temos quase um bom trabalho bem feito e a estimativa
pela quantidade de ossada e espólio que nós temos já exumados, estaríamos a falar num número aproximado de 450 ou 500 indivíduos. A TPA teve acesso exclusivo a esta lista datilografada e esta outra a manuscrito, todas elaboradas no ano das execuções. Estas listas foram cruzadas com outras de diferentes períodos e apontam para 603 cidadãos mortos. A Comissão admite que o número real possa ser superior. Nunca em todos os trabalhos realizados pela Civicop em todo o país foram exumados tantos restos mortais num único local. Marci Lopes, coordenador da Comissão para a Reconciliação e Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, acompanhado do governador de Luanda, pelo ministro do Interior, pelo chefe do CINZE e por outros membros da Civicop, visitou o local apontado como palco de uma tragédia sem precedentes. Dos técnicos, ouviram explicações sobre os 3 meses de trabalho nesta vala, composta por 6 pontos de exumação, onde mais de 500 cidadãos já foram exumados, bem como mais de 200 de peças de roupa militar e civil e diversos outros artigos recolhidos. Sempre que nós fazemos este tipo de descobertas, o sentimento é de satisfação, de podermos conferir às pessoas este resultado e assegurar que as mágoas que ainda existem possam ser pacificadas por via da identificação destas pessoas e, consequentemente, da realização de funerais condignos que não foi possível no momento em que as pessoas faleceram. Por mais difícil que seja, e é bom que não se faça comparação absolutamente nenhuma do que se passa noutro país. Nós podemos aprender lições, mas comparação não, porque tudo o que tem acontecido foi feito por nós, ou por nossos antepassados, ou pelos nossos filhos, é nosso e será sempre nosso. Depois de recolhidos, os restos mortais e todos os objetos encontrados foram inicialmente depositados na capela do cemitério e, posteriormente, transportados para o Laboratório Central de Criminalística, onde decorrem os exames médico-legal para determinação do perfil genético de cada vítima. Aos familiares, o apelo para a participação na recolha de amostras para a identificação das vítimas é apresentado como um ato de amor e patriotismo. Convidar todos os familiares, fundamentalmente aqueles de linhagem direta, para que se dirijam-se ao Laboratório Central de Criminalística, situado no bairro Popular, na Rua Machado de Saldanha, bem ao lado do Velório Nacional, passa a publicidade, e deverão contactar ali o Departamento de Biologia e Forense para os devidos efeitos. Todo o trabalho realizado aqui apresenta uma complexidade técnica que desafia os anos de experiência profissional dos médicos legistas angolanos. Ainda assim, enfrentaram os constrangimentos climáticos e procuraram compreender as especificidades deste solo e garantir uma exumação que não deixe ninguém para trás. Viemos junto das vítimas dos conflitos e dos angolanos no geral, pedir humildemente, em nome do Estado angolano, as nossas desculpas públicas e o perdão pelo grande mal que foram as execuções sumárias naquela altura e naquelas circunstâncias. Acompanhe agora a leitura da lista de eventuais vítimas cujos restos mortais podem ter sido depositados
nesta vala comum no cemitério do 14. Se porventura você ouvir o nome do seu ente querido, então contacte a Civicop através dos números 937 900 123 ou 940 050 331 e ainda o 940 050 202. E coloque-se à disposição da Comissão para a realização de testes de ADN no Laboratório Central de Criminalística, em Luanda. Abílio João Lelo. Abílio, trabalhador da Fina Petróleo, militante da FNLA. Abílio Valentim. Adão Africano. Do Ministério da Administração Interna. Adão Antônio Pataca, Fápula. Adão Cambangula, o Cambangula, da DISA. Adão Inácio. Adão Manuel Paulino. Adão Pedro. Adão Sebastião Simão. Adolfo Sanjambela Chicussa. Adriano Ambris. Adriano da Conceição Pereira da Silva, o Perré, da DISA. Adriano Dias dos Santos Júnior, Xana, DISA. Adriano João Antônio Mateus, Madiuano, da DISA. Adriano José Vandune, da 9ª Brigada Militar. Adriano Pedro Manuel. Adriano Severino de Franco Lima Narciso, o ADI, da DISA. Afonso Destino Bento Butaz, o Butaz, da JMPLA. Afonso Mateus, JMPLA Malange. Agostinho Amado, Mulato. Agostinho Domingos da Silva. Agostinho José Pereira, comissário municipal de Cangandala. Agostinho Miguel. Agostinho Pascoal, o Frank. Albano Cangaço Café, JMPLA. Albano Jesus Pedro, o Cangoso, da JMPLA. Alberto Antônio. Alberto Cassoma Gonga. Alberto Fernando. Alberto Fortunato Manuel, o Betão, da RNA. Alberto Gomes Gonga. Albino Ngombo, o Bissanzo, das Fápula. Alfredo Africano, Fápula, DNA. Alfredo Domingos. Alfredo Fansoni, JMPLA Malange. Alfredo José Barros de Souza, JMPLA Malange. Alfredo Ribeiro Moete. Altino Miguel Sebastião. Álvaro Domingos Rasgado, o Rato, da Polícia. Ambrósio Conde Vitória, o Cubala, Fápula. Amílcar Jorge de Almeida Antônio, o Jorgito, das Fápula, 3ª Região Militar. Andrade Francisco. André Correia Domingos. André Mateus. Ângelo de Lima Constantino Mendes da Cunha Fernandes, o Diabólico, das Fápula, 4ª Região Militar. Ângelo Sebastião Manuel, o Tonton, das Fápula, 1ª Região Militar. Ângelo Sebastião Manuel Teixeira. Antônia de Souza Paim, a Tunicha, da DISA. Antônio Bartolomeu. Antônio Benjamin. Antônio Cardona Teixeira, o Toni Cardona, Fápula, 3ª Região. Antônio Domingos, São Paulo, DISA. Antônio Elias dos Santos Neto. Antônio Evaristo dos Santos. Antônio Fernandes Inácio, MGPA. Antônio Francisco de Albuquerque, MPLA. Antônio Francisco José. Antônio Gaspar da Conceição, o Mulai, comissário provincial do Kwanza Sul. Antônio Gaspar. Antônio Gomes Ferreira, Kenembila, Fápula. Antônio Muengue. Antônio Gengue. Antônio Guilherme, Fápula. Antônio Guilherme, JMPLA, Malange. Antônio João Capemba. Antônio Joaquim da Costa, o Cangila, das Fápula. Antônio Joy. Antônio José Fragoso, o Fragoso, da UNTA. Antônio José Maquelé Neto, o Zeca Maquelé, da DISA. Antônio José Pereira da Costa,
Antônio José Sebastião, o Tic Tac. Antônio Lopes Salvador, o Salvador. Dadá. Antônio Lourenço, das Fápula. Antônio Lourenço Galeano da Silva, o Galeano Quitumba, das Fápula. Direção política. Antônio Mandembué Ucoiaga. Antônio Manuel Bernardo. Antônio Marques, o Big, das Fápula. Antônio Mateus. Antônio Mendes Simeão da Costa, em Pelá. Antônio Mendonça. Antônio Moraes. Antônio Narciso, o Escorpião, das Fápula. Antônio Neto. Mamãe Helena, das Fápula, 9ª Brigada. Antônio Pascoal. Antônio Ribeiro Gomes Cruz, em Pelá. Antônio Ribeiro Santos, J. em Pelá. Antônio Rodrigues de Almada, Diabo Capico, das Fápula. Antônio Rodrigues Dias dos Santos, o Vitó, da Diza. Antônio Sebastião. Antônio Sola. Antônio Tavares, Beto Moanza, do Ministério da Administração Interna. Antônio Urbano de Castro, o Urbano de Castro, músico, do agrupamento musical Fápula Povo. Antônio Wilson de Jesus Santana, Ungó, da Diza, Benguela. Antônio Zanguezua. Apolinário Castelhano, o Toi, da JMPLA, Malange. Araújo Lopes Cardoso, o Jacó Cardoso, da Diza. Armando Marcelino. Armênio Antônio Silvestre, o Meno, da Diza. Armindo Correia. Armindo João Ernesto Rangel, das Fápula. Arthur de Jesus Nunes, o Arthur Nunes, músico, Fápula, agrupamento musical Fápula Povo. Arthur Felipe, em Pelá. Arthur Teixeira, J. em Pelá. Assunção Nhanga. Esta é só uma parte da lista de algumas das vítimas do 27 de maio. Ao longo deste telejornal vamos certamente mostrar outros nomes. Se porventura você ouviu o nome do seu ente querido, contacte a Civicop. Aí estão os números: 937 900 123 ou o 940 050 331 ou ainda 940 050 202 e coloque-se à disposição da Comissão para a realização dos testes de ADN no Laboratório Central de Criminalística aqui em Luanda. Conosco o especialista em resolução de conflitos, Luís Jimbo, que é também integrante da Civicop. Boa noite, obrigado por estar aqui. Um momento de reflexão e a questão que se coloca é: que significado tem para si o processo de reconciliação nacional e olhando especificamente para a identificação desta vala comum onde podem ter sido depositados os restos mortais das vítimas do 27 de maio. Boa noite, Ernesto Bartolomeu. Boa noite. Olha, e a primeira questão, que significado tem para mim, é de profunda, é um sentimento misto de participar de um momento como este, que aqueles nomes citados para as famílias é um óbito, é uma certeza de que o seu ente querido e naquela circunstância padeceu a vida. Mas é uma profunda honra e ocasião de que a mensagem e o fim da Civicop é reconhecer que tudo que aconteceu naquelas circunstâncias foi um erro e o Presidente da República pediu desculpa a estas famílias e a Civicop está, sim, a desenterrar óbitos, a desenterrar ossadas com o fim de honrar a memória
destas pessoas. Estamos a falar de um acontecimento que vai 49 anos e que, ao longo destes 49 anos, muitas destas famílias que hoje estão a ouvir os seus nomes, conhecemos a história, nem poderiam falar dentro dos seus os netos, os sobrevivos, não poderiam citar com o medo que havia ao longo deste período sobre dossiês como este, que as nossas famílias, os nossos pais, os nossos avós, morreram em causa da guerra, morreram pelo desentendimento político. E hoje, fazer parte deste processo onde estamos a abrir feridas para curar estas famílias, sim, é um sentimento muito profundo. E indo para outra questão muito essencial, este é o momento que a Civicop, o Estado angolano, fez o seu trabalho de investimento para localizar, identificar e exumar os restos. Hoje, sim, tecnicamente, estamos a falar que são espólios, são perfis de ADN, mas é o momento das famílias e das sociedades, das igrejas, porque a partir de hoje começa um novo processo. Começa um processo. E era esta questão que lhe queria colocar. Então, qual vai ser o passo seguinte? A partir de hoje começa um novo processo. E qual é o passo seguinte? Primeiro, a sociedade, me refiro às famílias, quem está a ouvir o nome, preparar-se para este momento e ir ao centro de laboratório para dar a sua amostra e identificar com a sua amostra o perfil genético. E esta é uma questão que a Comissão, pelo menos, fez um investimento de Estado. Hoje, Angola tem, de facto, tecnologia, conhecimento e experiência para identificar quer sistemas de vala comum, que é uma tecnologia que se usa sobre isto, mas também tem conhecimento avançado na biologia molecular e as questões genéticas. E as famílias têm que ir ao encontro do laboratório para, então, podermos fazer a comissão que sempre faz, passar um certificado para a família que honra que aquele seu ente querido morreu na circunstância que reconhecemos ter sido um erro e por isso o homenageamos, mas depois também para que, de facto, tenha um resto para um enterro condigno. E, finalmente, também as igrejas. Muitas destas famílias precisam ir ao encontro da cura espiritual. E a Civicop, enquanto Estado, fez este serviço técnico, mas as famílias, e aqui, não só as famílias que estão a receber o óbito, mas também a Civicop e a sociedade têm que aceitar que aqueles que participaram diretamente nestas circunstâncias, ao assistirem e ao verem este momento, também gera comoção, gera dor, e é preciso termos um sistema e uma atenção muito especial de atender à sociedade neste momento difícil que estamos a viver, mas é um momento de muita honra, de muito orgulho, de podermos levantar estas feridas. E aqui está a verdade, não é? Quando se diz a verdade no processo de reconciliação, é isso que estamos a ver. Luís, agora, uma questão mais técnica, estás na Civicop, acreditas que a quantidade de objetos pessoais, como roupa civil e até roupa militar, podem facilitar a identificação dos desaparecidos? Sim, é uma prática, e repito, a Civicop e esta área técnica tem vindo a melhorar os seus procedimentos e a tecnologia e os protocolos nestas questões. Sabe que o dente
que oferece uma probabilidade de certeza de 90,90%. E hoje a Civicop tem um protocolo de fazer o teste de comparação. Para além de fazer-se cá em Angola, quando a família vai fazer uma amostra, faz-se cá o teste de ADN, mas há uma parceria com a África do Sul para fazer o contrateste de certeza. Ora, é só um dente, mas este dente, para se contar a história e a certeza de que aquele resto mortal e a circunstância em que aconteceu, os espólios servem para isto. Por exemplo, há nos espólios a caracterização de restos onde tem os ossos, os fémures, pelo menos, com a roupa, tecidos que se identifica ser mulher, pelo tipo de roupa, e que no bolso tinha coxinhas e areia de praia. E isto ajuda a contar a história de que terão sido daqueles em que foram numa outra zona, que havia esta estrada que vai para o Kwanza Sul. Havia uma zona que também se depositava restos mortais. Havia a história de atirar pelo mar, há esta história, mas sabe que o mar devolve, e é por aí que vamos contar a história. E vamos ligar, por exemplo, as questões das listas. Ouvimos muitas ocasiões de depoimentos, e nesta momento do 27 de maio, de pessoas que contam a história de que havia uma lista, de que pessoas passavam por uma entrevista, e é por estes nomes, por estas listas, que vamos contar a história. E outros espólios que há a mesma identificação da pessoa. Há carteiras pessoais com documento pessoal. Aqui há uma certeza. Os espólios é para contar a história e dar a certeza. E vimos isto, por exemplo, quando foram das famílias ligadas à UNITA, que foi enterrada, um dos generais que foi identificado no Bié, como se chama, aquele que se usa no pescoço de ouro, o fio de ouro, foi fundamental para a família identificar que sim, este é o nosso pai e sim, nós estivemos lá. E esta questão das famílias participarem, da sociedade aceitar, é fundamental para o óbito e a cura que abrimos. Luís, muito obrigado, boa noite. E é um assunto que não se esgota aqui, e a propósito das listas, convido também os telespectadores a acompanhar a segunda lista. Augusto Albino Paulo, da JMPLA Malange. Augusto João. Augusto Madaleno de Castelo, o Campitos, JMPLA. Augusto Martins Pombal, o Pombal, Comissário Provincial do AMP. Augusto Ngola. Augusto Roque Caposso, o Vitó, JMPLA. Augusto Tomás André, da RNA. Augusto Ventura. Augusto Vítor Pitre de Faria, o Gato Imortal, DISA. Aurelino de Oliveira, o Condec, das Fápula. Aurélio de Jacinto Costa, o Chegará Segundo, da DISA, Zaire. Avelino Domingos Antônio, Batista Caçulo, Fápula. Batista João Neto, Fápula. Bartolomeu Lourenço, Basílio Miguel Sacoendela, Bastos Boas Candemboa, Benjamin Fernando, Benjamin Ngalangandanja, Benjamin Ngalangandanja, Esdiza, Bernardo Agostinho João, Bernardo Augusto João, Bernardo Lopes Teixeira, Nando, das Fápula, 9ª Brigada Militar, Bernardo Neto, o Faísca, Fápula, 9ª Brigada Militar. Cândido da Paixão e Silva, Fápula. Cândido Lopes de Souza, JMPLA Malange. Carlitos Abreu, do CPBBO.
Carlos Alberto Alves de Seita, do Governo. Carlos Alves Cerqueira Bragança, o Bragança, da DISA. Carlos França, DISA. Carlos Jorge Mendonça Mouro Coutinho, o Cajó, das Fápula. Carlos Machado, Fápula. Carlos Manuel Mateus Barata, da DISA. Carlos Miguel, Carlos Tavares, JPLA. Carlos Venâncio Mendes, Comissário Provincial de Moçambique. Carvalho de Nascimento, Carvalho Jorge Marcolino de Souza, o Guia do Povo, da DISA. Carvalho Nascimento, Cecílio Germano, Constantino Pembe, Costa Correia Albano, JPLA. Cristóvão João José, Daice Daniel Matunda Gabriel Francisco, Banco Tota e Santander. Daniel de Almeida, Comandante Gandhi, Fápula. David Aires Machado, o Minerva, do Ministério do Comércio. David Gabriel José Ferreira, o David Zé, músico, Fápula. Diolinda Suzete Catarina Lourenço, a boneca da Fápula. A boneca das Fápula. Diamantino Ferraz, Fápula, militar da 9ª Brigada. Diogo Félix Arnaldo, o Chicola, CPBS. Diogo José Ventura, da DISA. Diogo Paulo Francisco, o Dangeré, Fápula, 1ª Região Militar. Diogo Teixeira Martins. Domingos Antônio Adão, o Quindumba, da JPLA Malães. Domingos Araújo. Domingos Fernando de Barros, o Sabata, das Fápula. Domingos Filipe, DISA. Domingos Francisco, o Quindanda, das Fápula. Domingos Godinho, Ungó, da DISA. Domingos Gomes, FAPA-DA. Domingos João. Domingos Jorge de Almeida, o Mingos Jones Tungo, das Fápula. Domingos José Guiné, o Guiné, da JPLA. Domingos Lemos da Silva. Domingos Manuel. Domingos Manuel da Silva Tomás. Domingos Manuel Gingongo. Domingos Manuel Mateus. Domingos Paulo, DISA, Kwanza Norte. Domingos Simão Diogo. Domingos Simões da Cruz, em Pelá. Domingos Vitoriano, Serepa. Domingos Vitoriano, o Serepa da DISA. Domingos Vitoriano Antônio, Rádio Nacional de Angola. Edgar Edmar Dias Vales. Eduardo Adão Pascoal. Eduardo Arthur Santana Valentim, o Juca Valentim, em Pelá, Dom Nacional. Eduardo Carlitos Vunge. Eduardo Congo. Eduardo Sebastião Caçule. Eduardo Silva, o Pisco, da DISA. Eduardo Torres dos Santos Sampaio, o Jucandoque, da DISA. Elias Ipetelua, J. em Pelá. Se porventura você ouviu o nome do seu ente querido, contacte a Civicop através dos números que vê no seu ecrã. Eu repito, 937 900 123 940 050 331 e ainda 940 050 202 e coloque-se à disposição da Comissão para a realização dos testes de ADN no Laboratório Central de Criminalística em Luanda. Há ainda, ao longo deste telejornal, mais listas que vamos apresentar, por isso não saia daí, nós voltamos já. O telejornal está de regresso. O Presidente da República manteve no final da manhã de hoje uma conversa telefónica com o presidente francês Emmanuel Macron. Os dois estadistas abordaram questões ligadas ao reforço das relações entre Angola e a França.
A Libéria manifestou hoje interesse no reforço das relações com Angola, destacando que Monróvia acompanha com admiração o percurso de Angola e, sobretudo, após as celebrações dos 50 anos da independência, bem como o desempenho do país na presidência da União Africana. Luther Papi trouxe uma mensagem de amizade e reforço da cooperação entre Angola e a Libéria. Recebido em audiência, no início da tarde desta sexta-feira, pelo Presidente da República, João Lourenço, no Palácio Presidencial da Cidade Alta, o enviado especial do Presidente da Libéria disse ter transmitido ao chefe de Estado angolano sentimentos de admiração do seu homólogo liberiano, Joseph Boakai, e destacou a liderança angolana à frente da União Africana no ano passado. So the president had dispatched me to Vim no sentido de renovar os nossos esforços de relações bilaterais entre Angola e a Libéria. Como saberão, no passado, Angola e a Libéria sempre tiveram bons relacionamentos e queremos, portanto, aproveitar a boa disposição dos dois líderes no sentido de elevar essas relações de cooperação que existem. Luther Papi sublinhou ainda que Angola e a Libéria mantêm relações históricas de amizade e cooperação, razão pela qual Monróvia pretende renovar os esforços diplomáticos e fortalecer os laços bilaterais em vários domínios. Quando um presidente envia, digamos, o seu emissário ao seu homólogo, naturalmente isto serve para reconfirmar as relações diplomáticas bilaterais que existem e de tal forma no sentido de alcançar-se intercâmbios mais frutíferos entre os dois países, tanto do ponto de vista econômico como político e mesmo até a nível dos cidadãos. E com isso só podemos esperar tudo melhor a acontecer a nível das relações entre os dois países. As autoridades liberianas acreditam que o atual momento nas relações bilaterais poderá representar uma nova etapa no fortalecimento da cooperação com benefícios mútuos para os dois países. O Presidente da República felicitou o povo, o governo e o homólogo Romuald Wendagni pela eleição ao cargo de presidente do Benin. Num ato eleitoral em que o povo do Benin fez a sua escolha num contexto de livre expressão democrática, recaiu sobre Vossa Excelência a grande e honrosa responsabilidade de conduzir os destinos do Benin e interpretar os anseios dos beninenses ao progresso, à prosperidade e ao bem-estar, assegurando-lhes as boas decisões que tomará para favorecer a concretização de tais objetivos, escreveu João Lourenço. Ainda neste telejornal, dizer que o presidente do Gabão, Brice Nguema, terminou hoje a visita de Estado de 3 dias a Angola, marcada pelo reforço de relações bilaterais e pela assinatura de acordos de cooperação entre os dois países. No Palácio Presidencial foi realizada a cerimónia oficial de despedida do Presidente da República Gabonesa, como mostram as imagens. À chegada ao Palácio, o chefe de Estado gabonês foi recebido pelo homólogo angolano, num momento marcado por honras militares, execução dos hinos nacionais e revista à guarda de honra. A visita ficou marcada pelo reforço das relações políticas e diplomáticas entre Angola e o Gabão, numa fase em que Libreville procura consolidar o regresso pleno à normalidade constitucional e à cooperação regional. E a fazer atualidade hoje a descoberta pela Civicop de uma vala comum com mais de 500 ossadas. Vamos para mais uma lista.
Eliseu Antônio Aldanha, o Boneca, das Fápula. Elisário dos Passos Vieira Lopes, o Pacito Elisário, Hospital Provincial do Mochico. Elvira Maria Pires da Conceição, a Virinha, Fápula, comandante do destacamento feminino. Emanuel Luiz da Silva, o Luiz Quitumba, JMPLA. Emílio Braz, do Governo. Ernesto Chitala, desaparecido. Ernesto Chitala, Ernesto José João, Estevão Domingos da Silva, Estevão Fonseca Lourenço Francisco Neto, Estevão Calunga, Empelá, Estevão Ngungu Arão, Comissário Provincial de Benguela, Estevão Pedro Francisco, o Paca, da Diza, Faustino Gongo, o Cuca do Ambo, Feliciana Canonga Nema, Feliciano Pedro, Felipe Cruz, Felisberto da Costa Faria, o Nino, Comissariado Provincial de Benguela, Felizardo Francisco, Felizardo João Kibala, Fernanda Drigrinha Delfino, Anandi, Fápula, Destacamento Feminino, Fernanda Lourenço da Silva, Nandinha Quitumba, Ministério da Administração Interna, Kwanza Norte, Fernanda Mutito, Empelá, Fernando Antônio Ramos, Fernando Borges, o Kioquissaba, Diza, Fernando de Souza, Fápula, Fernando Jeremias, Fernando João, Fernando Nhanga, Fernando Pascoal da Silva, Fernando Pedro Frederico, Fernando Vicente Oliveira, o Zeca, da fábrica Fibrex, Viana, Figueiredo Domingos, Filipe Domingos Sebastião, Filipe Jacinto, Filomeno Augusto Domingos, responsável da Agricultura, Bié, Firmina Covango, Florencio Gamaliel Gaspar Júnior, o GG Ngula, Diza, Florindo Xendovava, Fonseca Figueira, Fortunato Miranda, Francisco Adriano Pedro, Francisco Antônio, Francisco Caete, JMPLA, Comissariado Provincial do Quipungo, Francisco Canjumue, Francisco Carlos e Silva, o Chico Zé, JMPLA, Malange, Francisco Correia, Francisco da Costa Serra, Francisco Fernando de Azevedo e Silva, o da Diza, Francisco Franco José Camilo Júnior, o Mondinho, do Ministério da Indústria e Energia, Francisco Godinho, o Godinho, Empelá, Cabinda, Francisco João Brandão, Francisco José Correia Libório, o Libório, Empelá, Kwanza Norte, Francisco José Fortuna da Conceição, Francisco José Silvestre, do Governo, Francisco Quibonda, Empelá, Francisco Luiz, Francisco Manuel, Francisco Sebastião Mateus, Francisco Silvestre Capemba, o Quito, da JMPLA, Malange, Francisco Soares, Gabriel Antônio, Gabriel João de Oliveira, Garcia Manuel Leopoldo Neto, o Maninho, das Fápula, 9ª Brigada, Gaspar dos Santos Martins, Diza, Gaspar Eugênio Nazaré Manuel, Gaspar Francisco Manuel, Gaspar Francisco Neto, Gaspar Joaquim Ramos, Gaspar Manuel Francisco, Gaspar Manuel Macungo, Gaspar Manuel Neto, Gaspar Miguel Mendes, Gaspar Neto, Gaspar Segunda, Gualdêncio Albino Pedro, JMPLA, Generoso João Faustino, Geraldo Capamba, Geraldo José João, Cugigila, 9ª Brigada Militar, Germano Paz de Oliveira, o Diche de Afundanga, Rádio Nacional de Angola, Gilberto Jorge Van Dunen, da Diza, Gilberto Mendes Capete, membro do Governo, Gilberto Saraiva de Carvalho, Gomes Pereira Porto,
Gonçalo de Almeida, o Carrapaz, Fápula, 9ª Brigada. Graciano Cambia, Guilherme Miguel da Silva, Hélder André Alexandre, Hernani de Almeida Miguel, o Hernani, Fápula, Dá. Higino Correia de Oliveira, Fápula, Horácio Chisekele, Hugo Tini, o Tini, da JMPLA, Humberto Vieira da Costa, Inácia Félix Matias, Anassi, Fápula, Destacamento Feminino, Inácio Cambundo, MPLA, Inácio Lourenço Neto Júnior, Inácio Marques, Inácio Neto, MPLA, Isabel Correia Lisboa Santos, Belita, Comissariado Provincial de Moçambiques, Isabel Samba, a Sambita, OMA, Secretária Provincial, Uambo, Isaías João, Diza, Isaura Mateus Sebastião, TAG, Ismael Manuel Francisco, Jacinto Joaquim Lima, Jacinto Lima, Fápula, Jacinto Manuel da Silva. E, uma vez mais, se porventura viu o nome do seu ente querido, contacte a Civicop pelos números que pode, neste momento, ver em rodapé e coloque-se à disposição da Comissão para a realização dos testes de ADN no Laboratório Central de Criminalística aqui em Luanda. A Primeira-Dama da República e Vice-Presidente da Organização das Primeiras-Damas Africanas para o Desenvolvimento, Ana Dias Lourenço, defendeu que investir na liderança feminina, na inclusão social e no acesso à educação, saúde e financiamento, bem como na inovação tecnológica, constitui um investimento direto no progresso e na prosperidade em África. O continente africano é composto por 75% de jovens mulheres, mas na Organização Pan-Africana das Mulheres, esta representatividade não se faz sentir. Devemos trabalhar com as jovens mulheres. E, peço desculpa, irei dizer isso, talvez ninguém irá fazê-lo. Devemos integrar as jovens na liderança. Este e outros assuntos levaram a vice-presidente da Organização das Primeiras Damas Africanas para o Desenvolvimento garantir que a mulher africana é a força das comunidades, da economia e da preservação dos valores culturais em África. Precisamos de ampliar as oportunidades econômicas dirigidas às jovens mulheres e valorizar o conhecimento tradicional africano enquanto ativo intangível com potencial de geração de valor. Simultaneamente, é fundamental promover a inovação e o empreendedorismo, a liderança feminina como fatores estruturantes da competitividade produtiva e crescimento inclusivo, contribuindo deste modo para o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades e o fortalecimento do tecido econômico e social das nossas comunidades africanas. Já a presidente da OPM congratulou-se com a realização deste encontro em Angola pelo contributo que foi dado pelos filhos desta pátria para o alcance da paz em alguns países do continente berço. Para alguns de nós, Angola é a nossa segunda casa. Vocês abriram a vossa casa e o vosso país para nós quando das lutas de libertação dos nossos países. Ajudaram-nos na luta contra a apartheid da África do Sul e preservaram. Muito obrigado a Angola. A transformação digital da Organização Pan-Africana das Mulheres também pode desempenhar um papel decisivo, permitindo maior alcance
eficiência e inclusão, sobretudo junto das jovens mulheres. Por outro lado, a sustentabilidade financeira da organização deve constituir uma prioridade, incentivando modelos inovadores de financiamento e maior compromisso dos Estados-membros. Só assim poderemos garantir que a Organização Pan-Africana das Mulheres continue a afirmar-se como uma voz influente, capaz de responder aos desafios contemporâneos e de liderar a agenda de igualdade de género em África. A primeira-dama do Gabão ficou impressionada com o nível de conhecimento dos alunos da Escola 42 Luanda, instituição de ensino avançado em tecnologia, programação e inteligência artificial. A Escola 42 Luanda, inaugurada em 2023 pelo Presidente da República, João Lourenço, constitui uma plataforma de formação avançada em programação e codificação. Dispõe de núcleos em dezenas de países ao redor do mundo. A instituição localizada em Talatona, patrocinada pela Sonangol, afirma-se como uma das iniciativas de formação tecnológica em Angola, com ensino inovador nas áreas de programação, desenvolvimento de softwares e competências digitais. A primeira-dama da República Gabonesa visitou a infraestrutura, interagiu com os alunos e ficou impressionada com o nível de conhecimento dos formandos. É assez très strict. Sim, porque parece aqui há uma disciplina estrita. Ça nécessite beaucoup de concentration. E vocês têm aqui uma formação que requer muita concentração. Parce que nous sommes dans des systèmes de programmation. Portanto, estamos aqui a falar de programação. Zitangema lançou o REP da Escola 42 para a criação de parcerias e abertura de uma estrutura semelhante no Gabão. No final da visita, no espaço de interação com os cadetes, com os jovens estudantes, sobretudo com o grupo de 42 estudantes que já concluiu o tronco comum, portanto a primeira fase de formação da Escola 42 aqui em Luanda, foi lançado por Sua Excelência a Senhora Primeira-Dama da República do Gabão, a possibilidade, o desejo da República do Gabão contar com a experiência, com a informação e com o conhecimento da Escola 42 de Luanda, no sentido de apoiar um projeto semelhante na República do Gabão. A escola integra a Rede Internacional 42, criada em França, reconhecida pelo seu modelo de aprendizagem moderno e baseado na prática. Diferente do ensino tradicional, a instituição não utiliza salas de aula convencionais nem professores. Aposta num sistema de cooperação entre estudantes e resolução de projetos tecnológicos. É uma experiência transformadora. Recomendo a muitos jovens que queiram aprender sobre programação e não se vão arrepender, porque é uma experiência única. A 42 para mim é uma escola impressionante, não só a nível técnico, como também a nível profissional, ou seja, tanto soft skills e hard skills. A iniciativa visa preparar jovens angolanos para o mercado digital, promover competências ligadas à programação, cibersegurança, desenvolvimento de web, inteligência artificial e análise de dados. O ensino é gratuito e aberto a candidatos com interesse em tecnologia. A admissão inclui testes online e desafios práticos que avaliam lógica, criatividade e capacidade de resolução de problemas. A Escola 42 Luanda representa um reforço na aposta nacional para a transformação digital e capacitação da juventude, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico do país e criação de novas oportunidades de emprego. E acompanhe agora a leitura de mais uma lista de eventuais vítimas cujos restos mortais podem ter sido depositados na vala comum no cemitério do 14. Jacob João, o tanquista, Jaime Lino, Jerônimo Bernardino Mpingue,
J. Empelá. João Antônio Caíto, João Batista Leitão Ribeiro, o Quiferro, Fápula. João Batista Mateus, João Batista Teixeira Veiga Charrula de Azevedo, o João Charrula, Fápula. João Beto Luba, João Boa Antônio, João Caíma, João Cipriano Empelá, João Coragem, João Correia de Araújo, João da Costa, João Damião Neto, João Domingos, João dos Santos, João Fernando Inguila, ou Inguila, Fápula, 3ª Região Militar. João Francisco, Chico Calunga, Fápula. João Francisco, o João Pequeno, das Fápula. João Francisco Ambrósio, João Francisco Caricuquila, o Caricuquila, CPBS. João Francisco Pascoal, João Gabriel, o Bebé, J. Empelá. João Gonga, João Infeliz Garcia, Diza. João Joaquim Miguel, João José Munga, João Camati, Empelá. João Manuel da Silva, o João Quitumba, Comissariado Provincial de Malange. João Manuel Ferreira, João Manuel Francisco Sebastião, João Manuel Garcia, João Manuel Gonçalves Júlio, o Pau Ferro, da Diza. João Mateus Jorge, João Nhanga Gaspar, João Zagi Calembe, da Marinha. João Paim, João Pascoal Antônio, João Paulino Botelho de Vasconcelos, Umbandi, Fápula, 4ª Região Militar. João Pedro Ambo, João Pedro Anda, João Pedro Miranda, João Pereira da Conceição, João Santos, Fápula, Dá. João Satengo, João Segunda, João Silva, o João Boneco, Fápula. Joaquim Bernardo, Joaquim Cerqueira, Joaquim Diniz de Carvalho, Fápula. Joaquim Fiel, Joaquim Francisco Sebastião, Joaquim Francisco Veloso, da Diza. Joaquim João Neto, Joaquim João Simão, Joaquim Manuel Bernardo Júnior, o Quinzito, da J. Empelá. Joaquim Maria do Nascimento, o Quim Maria, ex-Diza. Joaquim Paulo, Joaquim Real, Joaquim Veloso Paulo Panzo, o Panzo, 9ª Brigada Militar. Job Vaz Contreiras, o Job, Diza. Jofre Caeiro da Fonseca Fortunato, o Caeiro, Fápula, 9ª Brigada. Jones Cavongota, Fápula, 9ª Brigada. Jordão José de Assis, o Jordão, da Diza. Jorge Alberto Menezes, Jorge Coelho, Fápula. Jorge de Bassano Manuel, Jorge Gonçalves de Brito, Fápula. Jorge Gonga Zongo, Audácia, Fápula. Jorge Joaquim, Jorge Meira, Jorge Mendes, Fápula. Jorge Vandunem Nunes Buriti, Xizenga, Diza. João Miguel da Costa e Sofia, Comissariado Provincial, Kwanza Norte. José Aleixo Fernandes, Diza. José Aníbal Rasgado, o Romeu, das Finanças. José Aniceto Vieira Dias Rodrigues Mingas, o Zé Mingas, Diza. José Antônio Amaro, o Zé Camaro. O Zé Camário Muzumbua, da Diza. José Antônio Domingos, Zé Camdongo, Fápula, 9ª Brigada. José Antônio Pereira Bravo, o Tubo, J. Empelá. José Araújo Lopes, o Zé Calopo, da Diza. José Barroso Quissanga, José Botelho de Vasconcelos, Empelá, Malange, membro da Comissão Diretiva
de Machine. José Campos da Fonseca Diniz, o Zeca Diniz, da JMPLA. José Carlos Pereira da Gama Machado, o Joca, MPLA, Comissão Diretiva do GUIE. José de Jesus Mendes, o Mateteu, JMPLA Malange. José de Oliveira, Serviço Meteorológico de Moçambique. José Domingos Macano. José Domingos Manuel. José Felipe Cardoso, o Macongo, Fápula. José Fernando, José Ferreira da Costa, José Fragoso, José Francisco Borges, o Vão Troy, das Fápula, 9ª Brigada. José Francisco Canga, José Gomes, José João Domingos, José Luís Vieira de Melo, Kwanza Sul. José Manuel Fápula, José Manuel Alves da Costa, o Zito, da JMPLA. José Manuel Charumbo Júnior, o Zeca Charumbo, das Fápula, 9ª Brigada. E agora, o estado do tempo. Dalila Prata, muito boa noite. Hoje é sexta-feira. Como é que vamos estar em termos de tempo no final de semana? Boa noite, Ernesto. Continuamos com chuva ainda no norte do país. O sul praticamente sem chuva, mas com as temperaturas, tal como vimos durante a semana, mais baixas. Vamos olhar então para o mapa? Vamos sim ver o mapa fornecido pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INAMET. Começamos, como sempre, com a umidade relativa do ar, que está mais alta no norte do país e as percentagens vão até 100%. O restante do país, as percentagens vão variar de 50% a 80%. Vamos olhar agora para a primeira região norte e parte do leste. Já temos a informação, onde Luanda, com céu parcialmente nublado, as restantes cidades dividem-se em chuva fraca, chuvisco e chuva fraca moderada, com probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. Catete e Cachito com 31 graus. Vão juntar-se agora na segunda região a cidade de Kazombo, com igual número, e tem as temperaturas mais altas do nosso país. Aqui nesta região, Huambo e Luena, com céu parcialmente nublado, as restantes cidades com chuva fraca para as próximas horas. Vamos agora olhar em detalhe ao tempo no sul. Temos Menongue com previsão de chuvisco, as restantes cidades sem chuva, com céu parcialmente nublado, e Lubango com 12 graus, continua a ser a cidade mais fria do nosso país. Vamos olhar agora o tempo em Luanda. Podemos adiantar que a temperatura é de 25 graus no momento. Amanhã também não há previsão de chuva para Luanda, céu parcialmente nublado. Já as temperaturas continuam a descer. Amanhã, como era a previsão que já passamos, 29 graus. Domingo, 27 e na segunda-feira, Ernesto, 28 graus. Um fim de semana de temperaturas baixas em Luanda. Ligeiramente baixas para Luanda. Mas o importante assinalar é que, por exemplo, na Huila, acho que a mínima chega aos 12. Aos 12 o graus. que significa que o frio nesta região do país já está a apertar. Dalila, boa noite, bom fim de semana. Obrigada igualmente, Ernesto. Exatamente. E partimos para o intervalo no dia em que a Cruz Vermelha Internacional está a celebrar aniversário. Até já.